Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a PND, o pós-prova, né? De ontem, hoje segunda-feira, bem já entrando à noite, né? E ontem a gente tivemos essa prova aí para professores. Para quem não sabe, né? Eu dou aula de educação infantil, né? Sou pedagoga. Atualmente trabalho como professora de educação infantil. Resolvi fazer essa prova para ver, né, como que vai ser. A gente não sabe bem, né, como que vai ser usada essa prova. Então, eu falei, vou fazer. Não deu tempo de estudar muito, assim. Eu dei uma revisada essa semana pelos canais do YouTube mesmo, né, e véspera, aquelas revisões de véspera, né, eu dei uma assuntada ali, só para não ir totalmente crua, né, mas, assim, muita correria, e é isso, gente. Então, gente, trabalhando fora, criança pequena e aquela correria, né? Mas, assim, eu achei a prova muito cansativa, 80 questões mais as discursivas, né? Então, acho que pesou um pouco o tempo, se for para ver, foi um tempo até razoável, mas as questões eram muito assim, não eram difíceis, mas tinha que ler, analisar, né, a questão para poder conseguir responder. Então, isso exige, né, bastante tempo. E também, assim, quem está acostumado, né, ler muito também, isso favoreceu com certeza. Eu vi no dia antes ou na manhã da prova, arrumando as coisas para poder ir, eu vi uma live de uma professora comentando, né, fazendo uma live a respeito da discursiva, e aí uma pessoa lá deu a ideia de falar, né, perguntou, deixa pro final, tá? Ela falou, nunca deixa pro final fazer discursivo e tal, e eu sempre costumo deixar pro final, porque parece que eu funciono assim, meio sob pressão, né, quando vou fazer redação. Mas dessa vez, eu resolvi fazer metade, assim, fiz as primeiras 50 questões. Aí quando eu fui, aí eu, né, tava em mente parar e fazer a discursiva. Mas quando eu fui fazer, terminei as 50, fui fazer a discursiva, não saiu nada, comecei assim, fiquei meio paralisada. Eu falei, não, então deixa, mais pra frente eu volto. Aí eu comecei nas gerais, né? E aí, quando deu a 11ª, eu respondi, eu falei, dei aquele clique, eu falei, não, vou lá para a discursiva. Fiz a discursiva, consegui citar lá uma coisa da Constituição Federal, né? Porque falou sobre o idadismo, né? Uma coisa assim, eu nem lembro o nome certinho. Mas eu nunca tinha ouvido falar, gente, sobre essa palavra, mas lá tava falando, né, o que era, né, a respeito, né, tal, falei, explicando certinho. Então, assim, eu peguei mais ou menos ali, falei um pouco, né, sobre a, a falta de conseguir trabalho e tal, e é que às vezes o idoso se submete a trabalhos, né, e às vezes não consegue ter a dignidade ali, né, com direito, é, como é que se fala, gente, que é um direito expresso pela Constituição, né, garantida a todos, alguma coisa assim, gente. Então, assim, eu acho que não ficou ruim, mas também não sei se ficou boa não, gente, porque assim, como não conhecer muito sobre o tema, eu falei assim um pouco assim o que eu entendi, entendeu? E é isso, gente. Então é isso. Aí eu fiquei entre as três últimas e fiquei entre as três últimas, a última das últimas, né? E porque eu falei, não, eu não vou deixar assim abandonar, não. Fiquei firme ali. E aí, gente, as duas últimas, a 28 a 29 e a 30 eu tive que. Não, a 28 e a 29, né? Eu tive que chutar, porque tava todo mundo assim, tipo assim, nossa, né? Parece que. Sabe quando você fica, parece que meio pressionado? Parece que todo mundo tava. Lógico, tava esperando só eu, né? Mas assim, eu não me senti bem, ainda dava tempo, era tipo assim. Era umas 6h45 mais ou menos, umas 10 para 7. Faltavam uns 10 minutos. Se eu parasse, talvez lesse, mas aí minha mente já tava pifando também, né? Com tanta informação. E aí, na verdade, eu chutei as duas. E pela correção do gabarito extraoficial daquele Pedagogia para Concurso, da Fabiana Firmino, eu fiz, se eu não me engano, aqui eu anotei, eu fiz 59, acertei 59, se tivesse certo. Então, assim, fiquei feliz com o meu resultado, porque por não ter estudado e por ter sido uma prova muito longa, por ser uma prova muito longa, então, assim, eu fiquei feliz, sabe? Eu não levantei, gente, nem para ir no banheiro desde o começo. Eu tava bebendo pouca água, porque se eu tivesse parado para ir no banheiro, eu não ia conseguir responder tudo, todas as questões. Então, assim, graças a Deus, fiquei feliz. Tive, assim, né? Acredito que para
um bom condicionamento, né? Acordei cedo, não fiquei dormindo até tarde, não dei aquele privilégio, falar assim, vou descansar um pouquinho mais, não. Fui, fiz tudo que eu tenho costume de fazer no domingo de manhã, fui na escolinha, cheguei, almocei, tomei banho rapidinho, a gente foi lá pro local de prova. Então, assim, teve bom, né? Não sei se essa nota foi boa, né, em relação aos outros, mas eu fiquei feliz com o desempenho. Foi muito cansativo mesmo. Para todo mundo que eu falo, todo mundo com a mesma assim, né? Com as mesmas palavras. Foi cansativo. Mas seja o que Deus quiser, né? E que vale a pena, né? Tomara que tenha valido a pena. Boa sorte a todos. E é isso aí, gente. Deixe seu comentário. O lugar de prova que eu fui foi tudo muito organizado. Foi em Tuverava, graças a Deus. Tomara que, né? E não sei como vai ser, né? Então tá, gente. Tchau, tchau. Deixa aí no comentário como foi sua prova, se conseguiu terminar a tempo. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, fica com Deus. Boa sorte aí, gente. Até mais.